Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Vitale de hoje, desta edição do nosso programa, que já está quase completando um mês e a gente está muito feliz de receber você toda segunda-feira aqui no Vitale. Nesta segunda-feira, a gente encerra o mês de outubro e nós vamos lembrar mais uma vez o Outubro Rosa. Nós vamos conversar com o Dr. Antônio Simão, que é cirurgião oncológico. Ele vai estar aqui com a gente para conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Doutora Manuela também já está aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, Dagmar. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem. Prazer novamente. A doutora Manuela sempre traz temas tão importantes. O que a gente vai falar hoje também com a senhora? A senhora vai receber quem? Isso, hoje, terminando esse mês tão importante, de conscientização do câncer de mama, eu vou receber o cirurgião plástico, Dr. Tiago Rocha, falando pra gente sobre a cirurgia de reconstrução da mama, aquela que é feita após a cirurgia da mastectomia. Então ele vai conversar com a gente sobre isso, que é tão importante a gente saber que existe essa possibilidade, que muda tanto a vida da mulher. Ah, que bom. Então vão ser duas entrevistas importantes para a gente encerrar esse mês de Outubro Rosa, para a gente falar um pouco sobre essa cirurgia, que às vezes não tem jeito, tem que fazer mesmo a mastectomia ou até outro tipo de cirurgia mais ligada ao câncer de mama. E vamos falar sobre a reconstrução. Ainda hoje, o nosso Vitale também vai receber o Dr. Luiz José de Souza, que é o diretor do CRDI aqui em Campos. O Dr. Luiz José lançou um livro importante de prevenção, diagnóstico, tratamento das 3 doenças, dengue, zika e chikungunya. Ele vai falar com a gente sobre esse assunto ainda hoje no Vitale. Você não perde por esperar, você sabe que cuidar da saúde é vital. O Vitale está no ar, a gente volta já já. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coifé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coifé. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso Vitale desta segunda-feira, dia 31 de outubro, e hoje a gente volta a falar sobre o Outubro Rosa. Esse mês todo é um mês dedicado à prevenção ao câncer de mama e a gente vem falando sobre ele durante todo esse tempo, sobre o câncer de mama. Trouxemos aqui a doutora Maria Najim, nós falamos sobre esse assunto também, o tratamento da Unacom, da Beneficência Portuguesa, com a doutora Ionilda Veloso. Ela esteve aqui, falou como funciona a Unacom, e agora nós estamos recebendo aqui o doutor Antônio Simão, que é cirurgião oncológico. Vem conversar com a gente nesta segunda-feira sobre a cirurgia do câncer de mama. Como vai, doutor Antônio? Bom dia. Bom dia a todos. Está tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Doutor Antônio, quando a gente fala em câncer de mama, automaticamente as mulheres já remetem ao fato da retirada da mama. Eu vou perder minha mama. É realmente uma cirurgia necessária e a mulher que sofre o câncer de mama vai ter que passar por isso? Pois é, sempre tem esse estigma, que o medo maior dela é a mastectomia, retirada da mama. Hoje a gente faz cada vez menos essa cirurgia, A gente já fez muito mais esse tipo de cirurgia uns anos atrás. Vale lembrar que é uma cirurgia que é feita há mais de 100 anos, um cirurgião norte-americano chamado William Halsted, e que hoje a gente, com os tratamentos mais modernos, com quimioterapia, com hormonioterapia, a gente consegue fazer as cirurgias radicais numa menor porcentagem de pacientes. Que boa notícia, Porque aí tira esse estigma que o senhor está falando, da retirada da mama ou de parte da mama. Muitas vezes
É o nódulo? Como é que funciona a cirurgia? Vocês vão buscar onde o câncer está? Pois é um adendo, só queria te falar da importância da mamografia, né, para esses resultados satisfatórios. A mamografia é um exame sabidamente que a gente consegue diminuir a mortalidade em torno de 30%. Hoje a gente tem mamógrafos mais modernos, que a gente não tinha na década de 70, de 80 para cá, a gente começou diminuindo a letalidade dessa doença, justamente em função, grande parte, pelas mamografias. Tá? Então a gente consegue detectar lesões subclínicas, aquelas lesões com menos de 1 centímetro. São essas lesões que a gente quer operar. Então esses nódulos pequenos, menores, a gente consegue fazer umas cirurgias menores, obviamente congelando as margens para saber se foi retirado o suficiente. E a gente faz uma cirurgia estética, a gente reconstrói, faz uma chamada oncoplastia, né? E a paciente fica com a mama absolutamente normal e íntegra. Entendi. Agora, em que momento que é avaliada a cirurgia é feita? É no início que é descoberto o câncer de mama ou mais no final? Isso depende da paciente? Exato. A gente tem os estadios, o estadiamento do tumor. Normalmente a gente sempre é o ideal fazer 2 centímetros no máximo, né? O nódulo de 1 centímetro a gente já sabe que é aquele nódulo que a paciente, no seu autoexame, que é fundamental também, ela consegue detectar, consegue palpar. Então a gente quer sempre evitar fazer umas cirurgias maiores, evitar que a paciente chegue para a gente com nódulos grandes, nódulos maiores, de 4, 5 centímetros. Infelizmente a gente ainda né, recebe esse tipo de paciente, mas o ideal é que a gente faça uma cirurgia menor, uma cirurgia chamada segmento da mama, a gente encaminha para o patologista para fazer a congelação e a gente fica aguardando esse resultado. O patologista fala, ele está na sala operatória e fala para a gente, olha, você tirou o suficiente, não precisa fazer a cirurgia suficiente para cada paciente. O tumor é individual, o tratamento é personalizado. Eu não posso querer tratar todos os pacientes de uma forma só. Entendi. Tá? Então, o tratamento é personalizado. Isso vai depender mesmo da paciente, do problema que ela está passando e do estágio, como o senhor falou, né? Sem dúvida. Se foi um nódulo descoberto lá no início. A partir de quantos centímetros ou milímetros, não sei como se chama? Em torno de 1 centímetro ou 10 milímetros. A paciente já no seu autoexame, ela detecta. Por isso, é fundamental o screening, o chamado rastreamento anual. Nesse rastreamento anual, a gente sabe que o ideal é que se comece aos 40 anos. Sim. Aos 35 anos, toda mulher deveria fazer uma mamografia de base, serve de base para as outras próximas que ela vai fazer. Em alguns casos, quando a gente tem história genética, ou seja, tem uma mutação genética, a gente antecipa um pouquinho esse rastreamento. Mas, de uma forma geral, a partir dos 40 anos, todo ano, a paciente indo ao ginecologista é fundamental. E eu queria deixar claro aqui que o exame ginecológico tem que começar pelo exame das mamas. Tá? Sim. Então, o exame ginecológico começa pelo exame das mamas. O ginecologista desce para o paciente, examina e depois ele vai, faz o exame ginecológico e colhe o Papa Nicolau. Então, é através do ginecologista também que ela é encaminhada. É fundamental, né? Porque a gente tem tem alguns especialistas na cidade, mas é fundamental, né, que a gente nos postos de saúde, nos hospitais, na periferia, quer dizer, esse exame ginecológico preventivo é a porta de entrada, né? Exato. Tem que começar com o exame clínico das mamas. Isso, através deste atendimento, desses exames, é que a paciente vai ser encaminhada, né, a um outro tipo de tratamento se ela tiver necessidade. Nós já ouvimos isso aqui durante este mês de outubro, falando sobre o Outubro Rosa. Agora, doutor, no caso das cirurgias, tem o câncer que a gente chama de mama, mas que a gente já ouviu falar, que é na axila. Essa cirurgia também é feita? Exato. Hoje, a gente, como a gente vê, às vezes você já ouviu uma vizinha, uma moça fala, olha, operou mama, não pode verificar pressão naquele braço operado, não pode tomar soro no braço operado, não pode tirar cutícula no braço operado. Então, porque às vezes, antigamente se esvaziava, tirava os linfonodos, os gânglios axilares. Hoje em dia a gente faz uma técnica chamada linfonodo sentinela, pesquisa do linfonodo sentinela, que a gente é capaz de identificar através de uma injeção de azul, igual azul de metilena, é um azul patente, e através do gama probe a gente identifica esse linfonodo, né, chamado linfonodo sentinela, manda fazer a congelação, isso tudo no ato operatório. Durante a cirurgia. Se nesse procedimento de congelação que o patologista está do seu lado fazendo, se esse linfonodo é negativo, você não precisa esvaziar os outros 30, Entendi. 35, 25, aí evita mais um problema para a paciente que é chamado linfedema. Aquele braço, ele pode, inchar. com o longo do tempo, edemaciar e inchar. Esse é um dos problemas que pode haver nessa cirurgia, ou tem outros problemas que comumente acontecem devido a uma cirurgia de câncer de mama? De uma maneira geral, qualquer procedimento cirúrgico tem as suas,
Pode ter um seroma, pode ter um acúmulo de líquido no local operado da mama, mas de uma maneira geral, a intercorrência pior que a gente não quer é justamente esse linfedema e essa, né, quando a gente esvazia a axila, a paciente às vezes sente uma dormência, um pouco de dor no ombro, dor no braço e o linfedema que é o pior que a gente não quer. Hoje em dia a gente evita com pesquisa do linfonodo sentinela. Ah, que bom, já é um avanço, Com né? certeza. Como o senhor está falando, uma cirurgia antiga, né, que se faz, mas a cada vez vai atualizando as informações, a medicina Sem vai dúvida, estudando evoluindo, cada vez. Né? Hoje a gente, como a gente falou, há uns anos atrás, a gente não tinha essas medicações, esses hormônios, os anti-hormônios que a gente usa hoje, os equipamentos de radioterapia, né, mais avançados hoje também, com IMRT, e a própria quimioterapia, essas medicações, né, que a gente não tinha isso há 90, 100 anos, quando foi idealizado a primeira mastectomia por Halsted. Entendi. Doutor, tem um momento que a cirurgia ela é emergencial? Tem um momento, assim, descobriu o câncer e ele tem que ser feito imediatamente ou a mulher tem que passar por várias etapas até fazer a cirurgia? O ideal, por lei, se até, né, você não deve ultrapassar entre o diagnóstico e o tratamento, por lei, hoje no nosso país, em 60 dias, não deve. Tá? Então, quanto mais cedo, melhor. Até que a gente faça o diagnóstico, faça esse rastreamento, né? A grande maioria das pacientes já são encaminhadas com o diagnóstico, mas às vezes os pacientes são encaminhadas para eu fazer o rastreamento, para eu fazer a biópsia. Aí a gente, entre fazer a biópsia, ter o resultado, a gente não deve ultrapassar, não deve, de hipótese nenhuma, ultrapassar 2 meses. O ideal é que a gente faça naquele mês, dentro daquele mês do diagnóstico, que a gente faça a cirurgia. Mas o ideal, pelo Ministério da Saúde, é não ultrapassar 2 meses do início do diagnóstico ao tratamento. Isso depende da saúde da mulher ou independente do que ela está passando, de como ela está, a cirurgia vai ser feita? Não. A cirurgia depende do estadiamento, do tamanho do nódulo. Como eu falei, inicialmente a gente sempre orienta para que a gente pegue a paciente com a mamografia com lesões pequenas, de meio centímetro, lesões que eu não consigo palpar, mas que foram visíveis na mamografia. Sim. É chamado estadio 1 de doença. Esse é o ideal. Entendi. Às vezes a paciente no seu autoexame, ela identifica um nódulo de 1 centímetro. A gente leva para a cirurgia. Eventualmente, infelizmente, eu falei anteriormente, tem algumas pacientes que têm os nódulos grandes, de 4, 5 centímetros, às vezes nódulos embaixo do braço. Essa paciente é encaminhada para o tratamento clínico para fazer quimioterapia, chamada quimioterapia de indução neoadjuvante, para que o nódulo, o tumor reduza, para que depois a paciente volte para mim para eu resgatá-la num procedimento cirúrgico. Entendi. Só para as pessoas saberem em casa, por que não pode fazer com um nódulo tão grande, doutor? Porque vai ser prejudicial para a mama? Porque, além de ser prejudicial, normalmente os nódulos grandes, a gente tem que fazer umas cirurgias maiores, umas cirurgias de ressecções maiores, eventualmente ressecar a musculatura, que o nódulo está junto à musculatura, e para o tratamento clínico eu consigo avaliar a melhor quimiosensibilidade daquele medicação para aquele tumor. Então, às vezes, esse nódulo grande, ele tem uma resposta clínica completa, uma resposta de imagem completa e uma resposta patológica completa. Então, eu evito fazer naquela paciente uma mastectomia. Inicialmente, eu ia fazer uma mastectomia, já depois do tratamento neoadjuvante, eu não vou fazer mais a mastectomia nessa paciente. Eu consigo fazer uma cirurgia pequena para ela. Hoje a gente sabe que quanto menos, né, o menos é mais. É verdade. Isso vai, então, melhorar a qualidade de vida depois da paciente, né, caso ela consiga se recuperar. Sem dúvida. Neste caso, doutor, que o senhor falou aí da mastectomia, em que situações ela tem que ser feita? Precisa retirada total da mama? Em algumas situações, a gente tem que sempre avaliar o tamanho da mama, o tamanho do tumor. A gente sabe que em tumores em torno de 20% do tamanho da mama, até 20% a gente consegue fazer uma cirurgia chamada conservadora. A gente tem que avaliar se o local do tumor na mama. A gente sabe que os tumores mais comuns, a gente não sabe por quê, os tumores de mama mais comuns são na mama esquerda, a gente ainda não sabe por quê, e são nos quadrantes superolaterais, ou seja, os quadrantes próximos da axila. O segundo local é o quadrante central, onde tem o CAP, complexo areolo papilar. Normalmente, os tumores nessa região, na região central da mama, fica mais satisfatório do ponto de vista de estética, de plástica, você fazer uma mastectomia e, ao mesmo tempo, reconstruir aquela mama. Entendi. Okay? Neste caso, né, aí o senhor está explicando aí que tem que fazer uma reconstrução da mama. A gente vai falar sobre reconstrução já, viu? O doutor Tiago Rocha está aqui, vai conversar hoje ainda com a doutora Manuela. Mas antes do doutor Antônio encerrar, eu queria saber como é que é a recuperação dessa cirurgia, doutor? Como é que a paciente pode ajudar e também os cuidados que ela deve tomar depois da cirurgia? É evidente que a gente, hoje, atualmente, a gente consegue em 30% menos a gente esvaziar a axila, fazer a ressecção, a retirada desses linfonodos embaixo do braço. Então, a gente não drena
a gente faz uma incisão pequena, faz a dissecção do linfonodo sentinela, que eu acabei de falar. Se o linfonodo for negativo, a gente dá uns pontinhos embaixo da axila, na prega axilar, não fica cicatriz, não tem dreno. E quando a gente faz uma cirurgia conservadora, a gente também não bota dreno, a gente faz um segmento da mama. O paciente tem alta com um dia, normalmente com uma semana ela está fazendo os afazeres dela sem intercorrência nenhuma. Olha que boa notícia, né? É lógico que a gente queria muito aqui continuar falando sobre isso, não dá tempo. O doutor atende no NACOM também, né, da Beneficência Portuguesa. Eu trabalho lá no NACOM da Beneficência Portuguesa desde 2008, a gente está com serviço com bastante volume de atendimento, de cirurgias, de quimioterapia, a gente tem um serviço lá, né, e é bastante satisfatório. Muita presteza, né, levando atendimento às pessoas e sem dúvida, ajudando, né, nesse Outubro Rosa. A gente tem falado sobre isso, da importância do trabalho médico, também das pesquisas, como o senhor está trazendo aqui, das pesquisas, dos avanços, para também levar um pouco mais de qualidade de vida às pessoas que tratam do câncer também, né, doutor? É interessante só para complementar que a gente sabe que esses tumores de mama, quando diagnosticados numa fase precoce, estádio 1 de doença, a gente consegue tratá-los adequadamente em um índice de cura acima de 95%. Isso, bom. Então, isso é fundamental. A gente tem pacientes tratadas com 10, 15 anos e muito bem obrigado, sem doença em local nenhum e curadas do câncer de mama. E a gente aproveita esse momento para voltar a lembrar do que o doutor falou no início da entrevista aqui. A importância da mamografia, a importância de procurar sempre o médico, de não deixar para depois, de não se omitir e na desconfiança partir para o ataque contra a doença, né, doutor? Sem dúvida. Não dá a prevenção é o melhor remédio. Não dá para vacilar nesse momento e pensar que não está, deixar uma conversa para depois, adiar a visita ao médico. É melhor avançar, né, doutor? Sem dúvida. A gente tem que estar sempre fazendo essa prevenção, porque a gente sabe que a cura é bastante alta quando a gente consegue pegar no início da doença. Que bom. A gente quer agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade, viu, doutor? Mandar um abraço a toda a sua equipe lá da UNACOM, todos os envolvidos, que a gente sabe que é muita gente trabalhando para levar tratamento, dignidade aos pacientes de lá. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente vai voltar em breve, quem sabe a gente traz o doutor Antônio Simão numa próxima oportunidade para a gente conversar. Se você quiser saber outras informações sobre como é feito o tratamento, né, também o atendimento da UNACOM, você tem o endereço aqui na sua tela para você conferir, dar uma passadinha no Hospital Beneficência Portuguesa aqui em Campos, que você tem outras informações. Já já nós vamos falar sobre a reconstrução da mama. Essa cirurgia é feita por um cirurgião plástico, o Dr. Tiago Rocha está aqui com a gente. Depois do intervalo, a doutora Manuela conversa com ele. Cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Hoje mesmo eu quando levantei tive uma saudade dos filhos muito grande, muito, moço.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Bom dia a todos. Estamos aqui de volta no programa Vitale, nosso segundo bloco. Estamos aqui com uma visita super especial do cirurgião plástico Dr. Tiago Rocha, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a reconstrução da mama, a cirurgia plástica reconstrutora, que é feita com a paciente que tem o diagnóstico do câncer de mama e onde é necessário fazer a cirurgia para retirada do tumor, né? Então, no segundo momento, ela também pode ser beneficiada com essa cirurgia de reconstrução. Mas a gente tem muita dúvida, a gente fica querendo saber o que é, né, Dr. Tiago? Tudo bem? Exatamente, tudo bem, bom dia. Bom dia. Quero primeiramente agradecer o convite, tá? E segundo, parabenizar pela colocar em evidência o Outubro Rosa, que é um mês realmente de prevenção e combate ao câncer. Isso. E eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que você precisar sobre reconstrução de mama. Isso, exatamente. O que é a reconstrução de mama? Então, reconstrução de mama é um conjunto de técnicas cirúrgicas que nós temos para restaurar o volume e a forma da mama depois de uma cirurgia de mutilação. Ou seja, em sequela de tratamento de câncer, trauma ou outra patologia qualquer, mais comumente utilizada para câncer, obviamente. Eu vou falar mais para frente, mas existe uma variedade de técnicas que é individualizada para cada paciente. Como o Dr. Simão falou anteriormente, a evolução do tratamento do câncer de mama tem cada vez menos fazendo cirurgias agressivas. E a gente da cirurgia plástica tem que se adaptar a isso. Que antigamente era muito comum, a variedade de cirurgias era muito menor, era simplesmente fazer a mastectomia por Hauser, que era mais agressiva. Mas atualmente, com um diagnóstico cada vez mais precoce e as cirurgias cada vez mais conservadoras, a gente vai se adaptando para ter um melhor resultado e menos sequela para o paciente, obviamente, que é o nosso objetivo. Entendi. E como que a cirurgia é realizada, doutor Tiago? Então, existe, como eu disse, uma variedade de técnicas. As mais comuns são, quando é uma cirurgia conservadora de um segmento, a gente pode simplesmente reconstruir a mama com o próprio tecido, sem utilização de prótese, retalhos, nada mais muito invasivo. O que a maioria das pessoas acham que quando retira a mama simplesmente coloca um implante. Não é sempre assim, que muitas vezes a gente não tem tecido suficiente para cobrir o implante, muitas vezes a gente precisa de um retalho para cobrir esse implante, só que com a cirurgia mais conservadora a gente pode simplesmente montar a mama com o próprio tecido da mama, ou utilizar o recurso de um expansor de tecido. É como se fosse um implante vazio, que a gente coloca e gradativamente a gente vai insuflando ele com soro até chegar a um ponto de substituí-lo por uma prótese definitiva. Isso é uma outra técnica. Existe também a utilização de retalhos miocutâneos, como o retalho grande dorsal, que a gente tira do dorso, ou até do próprio abdômen também, quando a paciente tem um abdômen doador. Então, são várias técnicas que é individualizado para cada paciente. Entendeu? Entendi. Então, depende mesmo da paciente, depende do paciente e depende mais do mastologista, ele que indica a cirurgia. Porque o grande maestro do tratamento do câncer de mama é o mastologista. A equipe é toda multidisciplinar, com psicólogo, radioterapeuta, oncologista clínico e cirurgião plástico, mas quem determina qual cirurgia vai ser aplicada e qual a sequência que vai ser dada é o mastologista. Tá? Entendi. E existe algum risco, complicação nessa cirurgia? Sim, os riscos dessa cirurgia são riscos inerentes a qualquer cirurgia. Hematoma, seroma, adicionado um certo nível de complicação, que às vezes a gente trabalha com tecido irradiado, quimioterapia imunodeprime o paciente, podendo ter mais infecções e tudo mais, mas de certa forma os riscos são controlados e bem toleráveis. Nada muito agressivo, não. Eu mesmo como ginecologista, as pacientes às vezes têm medo, mas se eu reconstruir a mama, o câncer pode voltar? Então a gente fica às vezes com essa dúvida, achando que a cirurgia tem que fazer só a cirurgia, não vai reconstruir. Não existe esse risco mesmo? O risco do câncer voltar é o mesmo com ou sem reconstrução, tá? O fato de ter reconstruído, colocado um implante ou feito um retalho, qualquer coisa, não aumenta nem diminui o risco. Se tiver que voltar, vai voltar em algum momento,
mas a cirurgia de reconstrução não acrescenta risco para isso. Isso aí realmente é uma dúvida muito comum, mas não é verdade. É um mito, realmente. Não é um mito. É um mito. Entendi. E o que a mulher precisa fazer para estar fazendo essa cirurgia? Depende só dela ou o cirurgião que vai dizer se... Na verdade, quando a paciente já chega no consultório, ela já vai encaminhada pelo mastologista. Tá? Porque, como eu disse, a prioridade é o tratamento do câncer. A cirurgia plástica, obviamente, é um direito e deve ser feita sempre que possível. Mas a partir do momento que a nossa cirurgia, em algum momento, atrapalhar o tratamento do câncer, a gente já suspende de imediato e deixa para um segundo tempo. Esse é um outro detalhe também. A cirurgia pode ser feita, a reconstrução pode ser feita imediata, quando é feita exatamente no tempo da cirurgia do câncer, ou pode ser feita tardiamente, quando o paciente já tiver com uma disposição melhor, com critério de cura alcançado, a gente pode fazer essa cirurgia. Não precisa ser exatamente no tempo da cirurgia. Ah, entendi. Então pode ser no primeiro momento, pode ser tardiamente. Pode ser imediato ou tardia, exatamente. Isso vai depender também da paciente, do tipo de cirurgia, do tamanho, exatamente. do que foi proposto para a paciente. Se tem uma proposta de radioterapia ou não, qual vai ser a proposta de reconstrução, isso tudo é avaliado individualmente. Tá? Porque a quimioterapia pode ser feita depois. Pode ser feita depois, até a radioterapia também. Até a radioterapia também. Até a radioterapia também. Entendi. Geralmente os implantes eles não toleram muito bem uma radioterapia, então a gente evita, se tiver alguma possibilidade de rádio, a gente dá um segundo tempo ou muda um pouco a técnica de reconstrução, mas também pode ser feito sem problema. Entendi. E como fica o mamilo? O mamilo nessa cirurgia? É uma segunda cirurgia, tá? Porque a reconstrução de mama muitas vezes são várias cirurgias para a gente chegar no resultado final. Entendi. A primeira é para dar estrutura, forma e volume. A gente coloca o implante, o expansor, o que for, para reconstruir a mama. E no segundo tempo, a gente vai fazer o mamilo, que pode ser feito através de enxerto da própria paciente, ou pode ser feito através de uma técnica de pigmentação, como se fosse uma tatuagem, que por ser menos invasivos, a paciente geralmente faz opção por isso. E não é incomum uma terceira cirurgia para simetrizar a outra mama, que é muito comum a mama reconstruída ficar diferente da mama natural, já que a mastectomia é um procedimento unilateral. Então, às vezes, são 2, 3, ou até às vezes 4 cirurgias para chegar no resultado final. Entendi. Então, quer dizer que é uma cirurgia tão tranquila, a paciente, então, que tem o diagnóstico do câncer, ela deve procurar conjuntamente também o cirurgião plástico para poder fazer junto, né? Aproveitar que vai para reconstruir, porque depende da feminilidade da mulher. A gente sabe que é muito importante, né? A mama é um órgão super importante para a mulher, por ser um órgão, né, feminino. Então, a gente fica sempre com aquele medo, com aquele receio. Então, a gente sabe que agora que com a reconstrução, a gente pode voltar a ter aquela simetria, ter aquela feminilidade, que é tão importante para a vida sexual, para a vida afetiva da mulher. Exatamente. E é preconizado sempre que possível fazer reconstrução imediata para a paciente não sofrer o luto da mama. Esse é um período que realmente elas realmente ficam deprimidas e, às vezes, ficam muito mal em termos psicologicamente. Mas se a gente puder fazer imediato para o paciente já sair da cirurgia com a mama no lugar, isso tem um impacto psicológico muito bom, positivo. Tá? Obviamente, quando não é possível, a gente deixa para uma revolução mais tardia. E realmente, você tem razão. Tanto é que o SUS, hoje em dia, já é autorizado por lei oferecer a cirurgia. Isso que eu ia perguntar sobre, existe já esse repasse do SUS? Já existe uma lei desde 2003, qualquer paciente que for mutilada, for mastectomizada por tratamento de câncer, ela tem direito à reconstrução pelo SUS. Tá? Isso aí já está engatinhando ainda, mas já está na lei. Todas elas têm um direito. E acho que a tendência agora é só melhorar e daqui a pouco está aplicando isso a todo mundo. Porque já que a cirurgia está tão simples ultimamente, fazendo uma cirurgia tão minimamente invasiva, então acho que reconstruindo a mulher vai ter uma qualidade de vida enorme. Né? Porque o aspecto psicológico realmente vai, né, influenciar em tudo isso. Tem alguns casos que realmente são mais complexos, a gente tem que lançar a mão e precisa de mais cirurgias, que tem um índice de complicação maior, mas de certa forma sim, a gente tem que lançar a mão todo o recurso possível para restaurar a autoestima da mulher. Entendi, tá ótimo, Thiago. Tá, quero aproveitar você aqui também para fazer uma perguntinha sobre a cirurgia estética. Não posso deixar você embora sem a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente que está aqui no programa, a gente sabe que as pacientes têm muita dúvida sobre isso. Muitas pacientes me perguntam, a gente faz a cirurgia e o parto cesariana, e depois o segundo momento da mulher, eu acho que toda mulher quer passar por uma cirurgia estética. Então, tem que aproveitar você aqui para você falar um pouquinho para mim. Cirurgia estética, na verdade, é o que movimenta o nosso consultório, né? A gente se dedica muito à reconstrução, essas partes do câncer, mas o que movimenta o consultório de cirurgia plástica é a estética.
E realmente procuram muito, agora aproximando o verão também, o índice de prótese de mama, o pessoal procura demais. As mais comuns são prótese de mama, obviamente é o carro-chefe, abdominoplastia, principalmente pacientes que já sofreram alguma gestação ou duas, e a lipoaspiração. São as cirurgias mais comuns que a gente sempre faz. Eventualmente uma pálpebra, um nariz, uma orelha, mas a mama está sempre em primeiro lugar. E a gente faz uma avaliação adequada, vê se cada paciente tem indicação à cirurgia proposta mesmo, que ela está querendo. Porque às vezes a paciente quer, mas tem que ser o olhar do cirurgião, você vai saber se aquilo Exatamente. ali é realmente necessário, A né? gente, Porque às vezes... Antes de tudo, a gente tem que priorizar o conjunto, o bem-estar. Exatamente, né? porque a cirurgia plástica não vai resolver somente o problema. Tem, às vezes está acima do peso, a gente orienta a perder um pouquinho. Às vezes a gente faz uma orientação em relação a pós-operatório, que muitas delas têm medo da cirurgia, quando na verdade a cirurgia é muito segura. O que me preocupa é o pós-operatório, em termos de ficar 30, 60 dias de repouso. Muitas delas não têm paciência. Não é doloroso nem nada, mas tem que ter paciência, tem que se programar para ter um resultado ideal. Tem que fazer um repouso adequado, tem que programar, né, a nossa rotina. O repouso é tão importante quanto a cirurgia, em termos de qualidade de resultado, cicatriz e tudo mais. Mas se a gente conversa direitinho no consultório, a gente explica, orienta e geralmente elas entendem faz um bem. pré-operatório. Pré-operatório, são várias consultas, a gente marca a cirurgia, a gente pede um implante, tudo com muita calma, porque não é cirurgia de urgência. Exatamente, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia né? eletiva que pode ser programada para o melhor momento de cada um. Exatamente, entendeu? o melhor momento, a melhor época do ano. Não tem pressa de operar. E tudo que é feito com calma e tranquilidade, a gente vê que o resultado é bem melhor, né? E, Tiago, muito obrigada. Nada, Quero saber, quero que você meu. deixe aqui pra gente seu endereço, seu consultório, onde a gente pode te Então, encontrar, tanto para reconstrutora quanto para estética, né? Que é tão importante. Deixa pra gente. A gente atende no Edifício Connect, na sala 209. Mas se puderem curtir a página no Facebook, é Dr. Tiago Rocha Cirurgia Plástica. Está sempre atualizando com contatos, com cirurgias, com informações sobre cirurgia plástica. Tá ótimo, muito obrigado pela obrigada. oportunidade. Quero agradecer você aqui com a gente. E já foi quero dizer ótimo. que já vou te chamar em breve. Vamos, esse é sempre um prazer. Esse assunto é muito extenso, é muito procurado. Muito extenso, né? A gente sabe que todo mundo tem dúvida, todo mundo tem o desejo, a gente quer sempre estar melhor. Exatamente. Né? Eu quero agradecer a você aí de casa por estar aqui comigo. Uma boa semana para você. Quero dizer também do meu contato, né? Eu atendo no edifício Platino, sala 1408. O telefone e o endereço está passando aqui. Né, também para me procurar, e se quiserem saber mais alguma dúvida em relação ao nosso assunto, também a gente está aí para qualquer coisa. Tudo de bom para você, uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifé, Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Hoje mesmo eu levantei de uma saudade dos filhos muito grande, muito moço. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale de hoje. Um prazer receber você aqui no nosso programa, falar de assuntos tão importantes. Nós encerramos hoje o nosso Outubro Rosa, né? Nós falamos hoje sobre esse assunto também. E todo esse mês de outubro nós falamos sobre esse assunto. Você pode encontrar o Vitale, se você não assistiu os outros programas, na nossa página lá no YouTube. Você pode acessar youtube.com e procura Vitale Medicina e Saúde. Nosso programa está lá à sua disposição para você assistir em qualquer lugar, a qualquer hora, se tiver acesso à internet. Você também pode entrar na nossa página no Facebook, facebook.com/Vitale Medicina e Saúde. Nós estamos colocando nosso material lá, as fotos dos programas, os assuntos que estão sendo debatidos aqui, lá na nossa página. Fique à vontade. No programa de hoje nós convidamos para estar aqui com a gente o Dr. Luiz José, que é diretor do CRDI aqui em Campos, é clínico geral e essa semana lançou um livro belíssimo aqui falando sobre dengue, zika, chikungunya. Como vai, Dr. Luiz José? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você. Tudo bem, graças a Deus. Doutor Luiz José, a gente sabe que a dengue está espalhada no Brasil inteiro. Campos ainda é preocupante a dengue aqui no nosso município? Campos é pioneiro em termos de assistência e prevenção, né? Uhum. A dengue é uma doença que é muito difícil de fazer uma prevenção, que é uma doença que ela prolifera com a urbanização. E isso no mundo todo. Então, é uma doença que fica mais no hemisfério sul, né? É na África, na Ásia e na América do Sul. E nós temos dificuldade de combater o vetor. Mas isso não é só Campos. Campos criou um programa que tem um centro de referência, que faz o diagnóstico, faz o tratamento, e tem o CCZ, que a gente tem um prontuário manual e eletrônico. Esse prontuário faz com que você tenha o diagnóstico preciso do local. A gente pode ver nesse gráfico aí, por exemplo, como que a dengue aumentou. Na década de 80, você tinha 1,54 milhões de casos. Cada década vai aumentando, na última década chegou a 7 milhões e 47 mil casos. E isso é no Brasil não, né, doutor? Isso aqui é no Brasil, Américas. Isso não é Brasil. No Brasil? Ah, não, isso é no mundo, nas Américas, né? E aí, a maior epidemia foi em 2013. Ali o gráfico mostra em vermelho. Então, a preocupação com a dengue é universal, mas principalmente o hemisfério sul. E como é uma doença que tem vários sorotipos, então acaba você tendo dengue várias vezes. Cada um pode ter dengue 4 vezes, né? Tem o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Então a dificuldade é maior. Então é uma doença que vem só aumentando. O senhor falou que Campos virou essa referência, né? No tratamento, no diagnóstico. Por que isso, doutor? Campos criou, desde 2002, um centro de referência. Foi proposta nossa, né? Veio de um congresso médico que a gente discutiu aqui. E você tendo no centro, o que acontece? Os casos mais graves são centralizados, né? Você melhora a notificação, que é uma doença que geralmente é subnotificada. Então, você notifica os casos, tem um diagnóstico preciso e precoce, que os pacientes são acompanhados. Então, esse acompanhamento, o diagnóstico precoce, isso facilita. Nós temos, ou até chegamos a mais de 6 mil pessoas internadas. Quer dizer, 20% casos muito graves. Desses pacientes internados, tivemos só 12 óbitos, mais de 100 mil diagnósticos. Então, a nossa taxa de mortalidade é muito baixa. Por isso que o centro de referência da dengue de Campos, ele é respeitado no país todo. Quer dizer, tem um número alto, as pessoas puderam ver, né, acompanhando aí alguns gráficos e alguns dados aqui do nosso número alto e pouco óbito. Mas pouco óbito, né? Isso que chama atenção. Isso se deve, né, à rapidez no atendimento. A rapidez no diagnóstico, a monitorização, que às vezes a gente busca o paciente. Às vezes chega o exame, a gente vê que o quadro é delicado, a gente liga o paciente. Então, há um treinamento também de recursos humanos
isso é importante, o manejo, né? Então, esse manejo é importante, que a gente vive até indo em outros lugares, outros estados, porque o manejo é importante para treinar, porque hoje você vive com as 3 doenças, a zika, a chikungunya e a dengue. A gente já convive com elas, né? Essas doenças já estão chegando ao serviço de atendimento. Então, você tem que ter um treinamento para atender, que o quadro clínico é diferente, a maneira de pedir exame é diferente, e além delas, você tem as doenças infecciosas, de um modo geral, as infecções bacterianas, que são mais comuns do que elas, e vem junto. Mas então, vem e tem que saber identificar cada uma delas. Cada uma delas, né? O senhor lançou esse livro na última semana, né? Falando, deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa assistir, que o Dr. José lançou este livro aqui, que é Dengue, Zika e Chikungunya, né? Diagnóstico, prevenção, tratamento e prevenção da doença, que é um estudo de casos, doutor? Esse livro representou os 15 anos que a gente está aqui, porque nós produzimos vários trabalhos científicos, tudo foi inserido, nós convivemos com 4 epidemias de cada sorotipo, então nós temos um estudo epidemiológico, a parte clínica da doença, falamos da vacina também, e tem um capítulo de 37 casos clínicos daqui, todos casos diferentes, atípicos, então é um livro... E tem por exemplo, esses dados que a gente tem aqui sobre esses dengue, dados tudo tem no livro, né? Que a gente está trazendo aqui sobre dengue, sobre os tipos de... o diagnóstico diferencial da chikungunya. O diagnóstico, tudo isso que a gente está até mostrando aqui na tela do nosso Vitale, o ciclo do... Isso tudo está no livro? Esse ciclo do mosquito que está na tela é muito importante, que o ovo pode ficar inerte até 1 ano, né? Nossa! Então, você não tem como combater o ovo. E a fêmea coloca os ovos em depósito, em bordas, mas em locais diferentes. Mas o ovo a gente não tem como combater. Não tem como combater, só a larva. Só a larva. Então, a larva, com a eclosão, com a chuva, com as águas, a larva surge. Então, onde você combate a larva, onde o cuidado de casa não deixar a água acumulada é com a larva. A larva transforma em pupa, 3 dias depois já tem um mosquito adulto. Então, esse ciclo é muito importante, que o tratamento realmente é na larva. O mosquito adulto já é diferente, que se tiver um ciclo grande, seria o fumacê. Geralmente, quando chove, né? Quando chove, a chuva... Então, o que acontece? Mês de outubro, mês de novembro são mês de chuvas. Com o calor, que favorece a proliferação do mosquito. Com a chuva, por isso que a doença é mais ativa no verão. E é por isso que é tão importante a sua participação, a participação de quem está em casa e também dos órgãos públicos em geral. É uma luta de todos nós, né, doutor José? Exatamente, a luta de todos, e o mais importante é não deixar o mosquito nascer. Uma vez que nasce o mosquito, ele pode picar pessoas que estão doentes, ele adquire o vírus, ao picar uma pessoa sadia, transmite para outra pessoa. Então, a gente não pode deixar o mosquito nascer. Quer dizer, cada postura de uma fêmea é mais ou menos de 100 a 300 ovos. Então, uma caixa d'água destampada, que tem uma bordinha destampada, você vê o estrago que faz no bairro, na rua. Agora, doutor, quais são aí as diferenças principais dessas 3 doenças, dengue, zika e chikungunya? O senhor vem trazendo aqui no livro que as pessoas merecem saber. Todas 3 podem ter casos graves, todas 3 podem levar ao óbito. Ainda a que mais mata, que é mais preocupante é a dengue, que a dengue se desidrata, choca, vai ao óbito. Então, ele tem aquele cuidado de não deixar desidratado, dá muito líquido. A zika e a chikungunya dengue e zika são flavovírus. Chikungunya já é alfavírus. Mas são todas elas viroses, né? O quadro clínico da zika, a zika é uma virose boba. É uma virose que dá conjuntivite, não purulenta. Começa no início logo com pintinhas vermelhas e coceira no corpo. E febre? Geralmente não tem febre. Na grávida, dificilmente você tem febre. Então, essas pintinhas vermelhas, mas a gravidade, que algumas pessoas podem ter a síndrome de Guillain-Barré, porque o vírus é neurotrópico, e o mais grave é na grave para o feto, atingir o feto, o sistema nervoso do feto e levar a microcefalia, essas doenças congênitas. Isso é a preocupação maior da zika. A chikungunya também tem sua particularidade. É uma doença que atinge as articulações. Então, leva uma poliartrite bilateral no joelho, no tornozelo, nas soube de mãos. casos de pessoas que ficaram sem andar, sem Exatamente, conseguir se leva a locomover. mutilação, mutila. É mesmo. Se a pessoa tiver já uma artrose, uma antecedência de artrose adquirindo no joelho, não vai conseguir andar, assim, porque realmente as dores são intensas. Pois é. E é uma doença que pode cronificar, ela pode ficar crônica posteriormente. É mesmo? E o tratamento, às vezes,
vezes a gente tem que integrar até com o reumatologista, porque tem que fazer medicamentos mais específicos e às vezes leva anos. Entendi. Então é uma doença que preocupa. Então é que a gente fala, o mais importante é prevenir. Às vezes não consegue prevenir. A dengue, felizmente, já tem uma vacina, mas a vacina tem suas dificuldades. Pois eu ia perguntar, como é que está essa questão da vacina? Ela já está aprovada, já está pronta para ir para o mercado? Não, já foi aprovada, em 7 países já está aprovada, já está sendo fabricado o laboratório é de Paris, né, o Sanofi. Mas o Brasil já está vendendo na rede privada. A rede pública eu acho um pouco difícil. Porque ela está cara? Doutor? Ela é cara, são 3 doses, né? Você tem que fazer com 6 meses e com 1 ano. E cada dose é 130 e poucos reais. Tudo bem, poderia até instalar na rede pública. Mas o que acontece? A adesão no adulto é muito ruim, porque você pega a faixa etária que mais tem dengue de 20 a 40 anos. E a vacina está preconizada de 9 a 45. Essa faixa etária é muito difícil ter adesão. Tem que haver. Entendi. É mais difícil as pessoas irem ao posto vacinar. Agora a mãe domina mais o filho até 11 anos, 12 anos, então fica mais fácil. Consegue levar o colégio. E essa faixa etária não entraria na vacinação? Só de 9 anos para cima, são poucos, né? Então a adesão vai ter uma dificuldade de adesão. Agora a vacina mostrou sua eficiência, e quem já teve dengue, ela é mais eficiente, ela atinge os 4 sorotipos, com mais de 60% de eficácia, e quem vacinou dificilmente vai ter internação, os casos são mais brandos, então é válido. A vacina eu acho válida. A vacina da Zika, que é uma preocupação maior. Que essa não está pronta ainda. Não está pronta ainda, mas eu acredito que dentro de 3 anos nós teremos, porque a Zika assustou, né? Assustou todo mundo. Principalmente as grávidas. As grávidas e crianças com microcefalias, isso aí é uma situação muito delicada, que é o resto da vida. E sem estrutura para ter equipe multiprofissional no serviço de saúde. Com as grávidas, doutor, no caso aí da prevenção, a Zika, continua sendo o mesmo aquela questão de se proteger, de passar repelente? Ainda continua essa preocupação de fazer a grávida entender o perigo da Zika? Isso aí tem feito direto. A grávida, porque agora houve uma calmaria, mas vai voltar, né? A perspectiva nossa é que nós vamos ter muita chikungunya, mais chikungunya que Zika. É mesmo? Porque a chikungunya, ela propaga devagar, ela está num bairro, demora para ir para outro bairro, ela tem um período de incubação curto. Então, a tendência, o Estado do Rio, segundo a Vigilância Epidemiológica do Estado, a perspectiva vai bombar a chikungunya esse ano. Nossa. Mas a Zika continua, isso que você falou é importante, tem que ter um trabalho de prevenção. Vai engravidar, deixa passar o verão e com todos os cuidados. Evita a roupa descoberta, barriguinha de fora, perna de fora, tem que cobrir o corpo. Porque às vezes a gente faz o cuidado, né, dentro de casa ou no seu bairro não tem, mas de repente você está na rua. Os casos que a gente sabe, não sei se isso é verdade, aproveitar o doutor Luiz José aqui para isso, é que o mosquito da dengue ele trabalha durante o dia? Mas de manhã. A fêmea ela acorda com fome. Então muitas vezes a mulher está no trabalho, está na rua. Sai para trabalhar, vai levar a criança no colégio. Então isso tudo é perigoso. O cuidado tem que ser intenso. Por isso mesmo a gente trouxe o doutor Luiz José aqui, porque a gente sabe que o verão tá aí, né? A gente está em novembro, já está começando a esquentar e o risco de aumentar o número de casos dessas doenças é grande, viu? Por isso o alerta mais uma vez. O doutor Luiz José está trazendo este livro. Essa publicação ajuda muito aos outros municípios também, né, doutor? Exato, Dani. Isso aí é muito importante, principalmente para o médico, enfermeiro, porque ensina o manejo. Tudo que você quiser procurar de dengue, zika, chikungunya, até a atualidade, está aí. Então, está nesse livro. Altamente atualizado. Esse livro é muito bom, e principalmente para a conduta no manejo com o paciente. É verdade. A gente espera contar aqui com a participação do doutor José outras vezes no nosso programa, mas quero que ele sempre fala sobre isso nas nossas conversas. A gente esteve aqui já na TV Diário, nos outros programas. Doutor José, a dengue ainda é uma grande preocupação. Não pode a gente estar falando da zika, estar falando da chikungunya, mas a dengue mata, né? Mata. Todas 3 têm gravidade, né? A dengue é a que mais mata. Pois é. Você pega a estatística nacional do ano passado, foram mais de 700 óbitos. Então, um alerta que fica para você na sua casa de continuar fazendo trabalho preventivo em relação à dengue, ao mosquito Aedes aegypti, que é transmissor de todas essas doenças. Doutor José, obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado a você. Obrigada, um bom trabalho. A gente vai deixar aqui também. Olha, se você colocar aí na internet o nome do livro, doutor José, você vai encontrar onde está sendo vendido, né? Se você quiser adquirir, com certeza. A gente vai deixar também lá na página do Vitale no Facebook. Quero agradecer demais aqui a Beirute Imóveis, que está com a gente numa parceria aqui no Vitale, organizando todo o nosso estúdio. Agradecer também à loja Espaço Compartilhado, que me veste sempre. Obrigada, Espaço Compartilhado. E a gente vai deixar os contatos lá no Facebook, tá bom, pessoal? O nosso Vitale vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai estar de volta com outros assuntos importantes para você cuidar da sua saúde. Uma boa semana a todos. Até mais.